E aí, HG, que dia que o Scarpa vai sair? Agora vai ficar mais difícil, viu? Sabe por quê? Porque além da contusão, além da artroscopia e da recuperação, tem mais detalhes. Eu confirmei a informação no Atlético de que falaram de atrasos com o Scarpa. Hoje o Breno Galante levou essa informação à Band. De atrasos com o Scarpa. Né? Tinha algumas pendências com o Scarpa. Eu fui atrás de uma pessoa do clube e perguntei: o que tem de pendência com o Scarpa? Salário, direito de imagem? Essa pessoa me disse: não, isso aí não tem atraso com ninguém. Eu falei: então o que é? E essa pessoa me disse: luvas e comissões de empresário. São as pendências confirmadas dentro do Atlético de que há atrasos de luvas ao Scarpa e também comissão de agente. Então a informação foi confirmada no clube. E eu estou passando para vocês aqui agora. Porque daqui a pouco aparece alguém e vai dizer: não é bem assim, então, mas é assim, eu confirmei aqui. Então há pendências com o Scarpa. Então, além da artroscopia, da preparação, vai ter que passar. Eu acho que isso significa uma longa estada do Scarpa ainda no Atlético. Pelo menos eu entendo dessa forma. Se o clube de fato pensasse em desfazer do atleta pós-recuperação da artroscopia, isso estaria, digamos, de uma forma resolvida, né? É por isso que a gente, por essas e por outras, né, a gente entende. O Scarpa não estava jogando bem, é verdade. Depois houve até um questionamento. Será que essa questão das dores não estava atrapalhando o Scarpa? Enfim, isso tudo fica num aspecto da hipótese, né? Mas fato é que, para mim, um jogador que está nessa situação, o Atlético precisa de monitorar para que essa situação do Scarpa não se estenda a outros atletas dentro do elenco. A gente tem ainda na mente, eu tenho aquela situação complicada que o clube viveu no ano passado, das notificações, mas imagino que o Pedro Daniel seja atento a isso, né? Ele que é um homem não diretamente ele não é do setor financeiro, mas ele é de um setor que controla os outros setores, né? Eu acho que isso significa, não sei para vocês, mas do Scarpa permanecendo no Atlético, dificilmente ele aceitaria sair daqui por um contrato que não é interessante. O contrato dele no Atlético é bem interessante. Acho que é um jogador que vai fazer a recuperação e sem a menor perspectiva de saída nessa janela, pelo menos é o meu entendimento. Ô Luiz, isso é preocupante, porque é o seguinte: você tem o débito, a dívida com o jogador, isso está sendo discutido entre as partes. Enquanto você tem uma questão de artroscopia e a recuperação, você não pode mexer no atleta. Uhum. Enquanto você tem dívida com o atleta, a não ser que você diga: não, você pode sair, que não vão botar isso tudo no acerto e te pagar. Ou seja, eu não sei se tudo isso indica a permanência, mas tudo isso indica a não saída por agora. O HG, assim, é preocupante só, cara, o Atlético nesse momento ainda com algumas pendências com os jogadores do elenco, né? É uma notícia realmente ruim, cara, isso é ruim. Porque, desculpa, falar que, não, tá com salários e direitos de imagem estão em dia, isso não é notícia, tá, gente? Isso aí é obrigação de qualquer clube, de qualquer empresa com seus funcionários, estar em dia com seus funcionários, com todos os funcionários, né? O jogador é funcionário do clube. Então, isso é uma notícia ruim. Agora sim, HG, que a gente sabe, né? Você tinha dado essa informação que o Atlético tinha um interesse, né? Mas não é porque você tem um interesse que você vai conseguir. O Atlético, tudo indica que não vai conseguir. Na verdade, não é o Scarpa não, tá? São todos os jogadores que o Atlético tinha um interesse que saísse. Tô com você, que vão, cara, eu acho que eles vão continuar. Vai ter Igor Gomes até o final do ano, até finalizar o contrato. Vai ter Dudu, pelo menos até o final do ano. Lembrando que o Dudu tem contrato até o final do ano que vem. Vai ter Scarpa por aí também. Então, assim, Reinier, cara... Tomás Pérez. Não, esse vai continuar até o final do contrato também, né? Que até o final do ano... Mas vai ser devolvido. Mas até a virada ele tá... Até porque não chegou ninguém, né? O HG tocou outro dia nesse ponto. Cara, até numericamente. Se você não trouxe ninguém, você não pode fazer de todos. Vai faltar jogador, não contratou ninguém. Então, é porque o que foi falado, né, Lucão, pelo próprio Pedro Daniel aqui, é que para ter chegadas, deveriam ter saídas, né? Então, o que a gente Ou seja, imaginava... se não sai... Exatamente. Então, assim, cara, o torcedor do Atlético, se continuar nessa, e eu vou até levar em consideração, tá, o que o Pedro Daniel falou na sexta-feira na Cidade do Galo, de que o clube ainda deve fazer algumas movimentações, sim, nessa janela. Assim, já tá atrasado, né, cara? Esse que é o problema. O Atlético tá atrasado. E esse papinho de que, não, mas outros clubes também não fizeram grandes movimentações, amigo, aquele maior ensinamento, acho que de qualquer mãe, você não é todo mundo, sabe? Ou então aquele mais chulo, né? De cada cachorro. Que lamba a sua própria, né? Então, e cada time tem sua situação, cara. Cada time tem a sua própria situação. A do Atlético, e aí, porque estamos falando do Atlético aqui, cara, é um time que tem lacunas, não é no elenco, não, tá? O Atlético tem lacunas no seu time titular. O Atlético tem lacunas no seu time titular. E, desculpa, o papo de que é um Atlético que vai brigar por vaga, que precisa estar na Libertadores no ano que vem,
na minha visão, com esse elenco atual, vai ter dificuldades. Muito. E assim, desculpa, é um time que teve dificuldades para classificar na Copa do Brasil, é um time que teve dificuldades para classificar na Copa Sul-Americana, e é um time que tá fora da zona de classificação nesse momento para Libertadores Tem brasileiro. dificuldade para jogar partidas fora de casa, Cara, contra qualquer adversário. Então, assim, Valor, se as pessoas, Valor, o que eles estão achando? Ah, não, são 25 dias de treino de barba que vão fazer com que esse elenco mude da água pro vinho e agora corresponda de uma forma, cara. Não é um Atlético que não responde, não é em 26, gente. É um Atlético que teve dificuldades no Brasileiro em 24, no Brasileiro em 25, no 26 vem derrapando, mas terminou até de forma ok o final dessa primeira parte da temporada. Então, assim, os caras não vão ligar a chavinha da pressa, da urgência. O Scarpa vai ficar, tá bom. Até porque, você concorda, o Atlético volta pra esse pós-Copa com um elenco pior do que entrou. Que é um balde de água fria na torcida do Atlético. A torcida foi separada da Copa esperando contratações. E agora, porque tem uma diferença. Você perdeu o Júnior Alonso, o zagueiro canhoto, que tava mais ou menos com ponto. Mas assim, eu não entendo, mas e chegou o Léo Duarte, que não é da mesma função específica, e já machucou. Então pra esse primeiro período de volta, você tá com menos um zagueiro. O zagueiro que era titular. Já que ele não põe o Roman, já que não põe o Vital, o Júnior Alonso pelo menos um zagueiro mais experimentado. Então essa janela de transferências até o momento pro Atlético é um balde de água fria no torcedor. Não chegou ninguém e a única contratação que talvez não fosse prioridade ainda se machuca. Então o que aconteceu? É a incompetência sendo castigada no Atlético. E nós estamos em 2026, né, o Luiz? E a gente vê mais uma vez, se eu não me engano... Você tá lento. Não tô lento não, é porque eu tô tomando, muito cuidado. Casemiro, eu vou te chamar de Casemiro. Não, Casemiro não me compara ao Casemiro. Nossa, não, você cara. tá muito lento hoje. Aqui, é porque eu tô tomando... ruim, ácido. Eu vou começar... É que eu vou falar a respeito de uma coisa, que é essa parte das finanças do futebol brasileiro, sabe, Valor? Cara, nós estamos em 2026. Né? Tudo que é combinado não sai caro. E a partir do momento que você faz uma contratação, há quanto tempo o Scarpa já tá no Atlético, gente? 24. E normalmente quando você assina um contrato é quando você recebe umas luvas. Nós estamos em 2026 ou vai diluindo, sabe? Sua fala é muito importante. Repete de novo, então, por favor, Rui, para nossa audiência rotativa. Não, que essas luvas que o Atlético está... porque nem todos as luvas normalmente, na hora da nossa negociação, é como se fosse uma bonificação pela assinatura de um contrato. Essas luvas, ela pode ser paga à vista, ou ela pode ser paga de 3 vezes, ou ela pode ser diluída durante o decurso do contrato, ou então durante o primeiro ano do contrato, porque senão acaba virando salário. Não é umas luvas, que normalmente é essa gratificação. Não pode, então se você faz um contrato de 5 anos, pois é. Você pode diluir a luva em 5 anos ou não? No meu caso eu não diluiria. Eu não faria um contrato dessa forma. Primeiro ano de contrato, por exemplo, quando eu fui pro Grêmio, eu recebi umas luvas pela assinatura do contrato e recebi em 3 parcelas. Outros jogadores que lá estiveram com mais renomados do que eu recebiam à vista. Então isso na assinatura do contrato você recebe uma luvas. E tem alguns atletas que aceitam que seja diluído dentro do primeiro ano. São 5 anos de contrato. Então, dentro desse primeiro ano, eu vou receber o meu salário e mais um valor a mais que é relacionado a essas luvas. Ou seja, poxa, o Scarpa em 2024 ele assina um contrato. Em 2024 lhe é prometido uma luva. E até hoje essa luva não foi paga. Por que eu estou dizendo isso? A gente vê, agora eu vou até ampliar um pouco mais o nosso debate, porque a gente vê outros clubes, não só na Série A, mas na Série B, com dificuldades financeiras em 2026. E a gente vê a tentativa da implementação do fair play financeiro, que é justamente para tentar trazer essa obrigatoriedade de uma coisa que foi acordada. E nós estamos falando de hoje de clubes que viraram SAF, gente. Eu sei que a SAF não é a salvação do futebol brasileiro, porque seja associação ou seja SAF, o que vale é a administração do clube, a gestão do clube e aquelas pessoas do corpo ali que trabalham. Cara, mas você vê um Atlético, né, com um estádio próprio. Nós tivemos um problema, se eu não me engano, na saída do Hulk. O Hulk ainda falava a respeito de luvas que tinham sido prometidas pendentes. O Atlético, ano passado, teve um problema de notificações. Aí eu até acho que houve uma má administração por parte do próprio staff de jogadores. Porque eu acho que do Paulo Brax, do próprio Paulo Brax. Isso aí você já vê que as coisas internas não são muito bem resolvidas. Cara, mas nós estamos em 2026, gente. O mínimo que se tem que fazer é você contratar um atleta e cumprir aquilo que foi ali escrito. E o Scarpa não é qualquer um, gente. O Scarpa, ele foi campeão brasileiro, fez boas campanhas dentro do Palmeiras, né? Tem um negócio que me veio... Final de Mundial, lá contra o Chelsea. Mundial, tem um negócio que me veio agora em mente. Essa fala do Rui é muito importante para nós. Então, baseado no que o Rui acabou de falar, a pergunta que me veio agora é: desde quando está essa dívida? É isso daí, desde quando? Será que é compatível com essa queda de rendimento dele? Existem mais luvas? Não seria que outra coisa, você sabe o que é o mais grave? Mais luvas em aberto? Porque o que o Rui está falando
chegou metade de 24, né, Luiz? O Foi Scarpa. o início. Início. A gente tá falando de uma dívida. A gente tá falando, é verdade, a gente tá falando de uma dívida, então, que já tá indo para 2 anos e meio. E que o Rui tá falando, é muito importante a fala do Rui, esse valor, geralmente, ele já deveria ter sido quitado. Às vezes, se fossem 6 meses. Essa que é a fala importante. É isso. Que é a única luva que eu já recebi. É de goleiro. Luva de plástico, tá? E de goleiro, às vezes, que eu já me Ô, Paulo, e essa parte psicológica do jogador é tão ruim. Por exemplo, os jogadores que notificaram o Atlético foi o Rony, que já foi embora. De que clubes esses jogadores vieram? Do Palmeiras. Do Palmeiras, que é Uma outra hiper mega cultura, né? organizado. No Palmeiras, é aquela história que a gente brinca no vestiário. Se você cuspir a água pro alto, aparece um monte de gente com secador antes da água cair no chão. Não tem nada. E é uma verdade isso aí. Então, querendo ou não, na hora que você sai de um grande clube, campeão de tudo, você imagina que hoje, se você falar de Atlético e Cruzeiro, que são SAFs, e por trás dessas SAFs, existem pessoas aí renomadas dentro da organização. De organização de tudo. Quando você passa por essas situações, querendo ou não, te desanima, HG. Quem garante que os outros jogadores também não querem sair porque há pendências? Aí eu não sei. Então quem garante? Aí eu não sei. Vai, Luiz. A mensagem do Ricardo é maravilhosa. Qual que é? Boa noite, HG. Acredito que o Atlético pensa que o Scarpa não é goleiro, por isso não deu as luvas pra ele. Aí é loucura, Luiz. É loucura mesmo. Você pediu pra eu explicar isso, né, mano? Cara, assim, é só... Mas foi bom, foi bom. É só assim, eu pedi... O torcedor... O torcedor é muito engraçado, sabe, Galo? Você lê uma mensagem no chat primeiro do Fred. Todo dia a mesma ladainha. O Galo não vai contratar, não tem dinheiro. E aí vem um Carlos logo em seguida e diz que a imprensa passa pano pro Pedro Daniel, que ele tem que ser mais cobrado. Mas peraí. Se um torcedor fala, tá? Um torcedor tá falando que é pra gente devemos parar de falar sobre contratação, de cobrar contratações no Atlético, porque não tem dinheiro. O outro tá falando que a gente passa pano pro Pedro Daniel. Assim, cadê o... Eu preciso entender qual que é o meio termo disso. Não existe. Não tem como. Cara, é Eu te impossível. falo onde tá, não existe. Eu hoje tive... Eu acho que era o Carlos que estava aqui de manhã também, no programa nosso pela manhã. Você brigou com ele de manhã, quer ligar agora de novo? Não, o cara precisa entender, porque, pô, a culpa é minha agora. Entendeu? A culpa é minha. E assim, o Pedro Daniel, que assim, e eu falei aqui, Carlos, de manhã, eu vou voltar a repetir pra você. O Pedro Daniel hoje, a partir do momento que ele assume, ele faz parte também do problema. Tá? Ele faz parte. Mas o Pedro Daniel não é o dono. O Atlético hoje tem um dono. O Atlético tem um dono. E o CEO, ele precisa seguir o que os donos passam pra ele. Eu tô louco. Eu tô, não, porque assim, Carlos, de verdade, cara, se você tem uma outra visão de gestão, de como funciona, e me ensina, por favor. Às vezes na empresa dele ele não faz o que o dono pede. Mas às vezes na empresa dele é assessor. Então ele é dono da empresa. Ele deve trabalhar assim. Porque, cara, a partir do momento que a empresa tem um CEO, o CEO ele tem reuniões tem que seguir, com os donos do clube. Já tem um caminho a seguir. E ele tem o seu caminho. Agora, como que o Pedro Daniel vai fazer uma mudança dentro do Atlético sem que a família Menin, que é a dona do clube, coloque o dinheiro lá dentro, cara? Mas, Luiz, você acha que o Brax está na mesma situação do Pedro Daniel ou deve ser mais cobrado que o Pedro Daniel? Depende, pelo quê? O Brax gastou 130 milhões. A minha cobrança ao Brax é porque ele gastou dinheiro. Isso. Só que ele não gastou bem antes. Ele teve o dinheiro, E a minha cobrança ao Pedro... Isso, Desculpa, o Pedro tem que ser cobrado sim, viu, Carlos? Eu concordo. Claro. E principalmente, na minha opinião, quando você tem um vice-presidente de futebol, que é o cargo hoje que o Brax assume, e na minha opinião hoje, o que o Atlético me passa é que tá muito tranquilo pro Brax lá dentro. A culpa é do Pedro Daniel. Que corrobora com isso. É isso. O Brax está dentro do guarda-chuva do Pedro Daniel. Isso. E aí, se o Brax está lá dentro hoje e não faz um bom trabalho, na minha opinião, e eu tô aqui pra falar sobre a minha opinião, ele não tá fazendo um bom trabalho, ele tem que ser cobrado. Mas, cara, o que o CEO vai fazer se o dono do clube, e assim, eu concordo, tá? São os donos. Quem fez as promessas que foram feitas foram pelos donos, tá? As promessas que foram feitas foram pelos donos. O Pedro Daniel agora ele chegou na sexta-feira e falou: o Atlético tem que brigar por uma vaga na Copa Libertadores. Desculpa, Pedro Daniel, com esse elenco que você tem hoje, você está entregando pro torcedor, pro Barba, esse elenco, na minha opinião, ele não briga por uma vaga na Libertadores. Pode acontecer? Claro que pode. O Vasco no passado chegou na final da Copa do Brasil. O Corinthians foi o campeão. Acho que é um elenco de G10, tirando da cartola um G6. Que pode acontecer, pode acontecer. Mas, cara, não, assim, o normal, na minha opinião, sem o primeiro volante, sem mais atacante, sem o zagueiro que joga pela esquerda, na minha opinião, é um elenco que vai ter dificuldade para atingir esse objetivo. Sim. E ele tem que ser cobrado por isso. A partir do momento que ele fala, que ele vem aqui e fala pro Everton que, cara, ele tava sentado aqui, gente, ao vivo, e fala pro Everton que vai sair, que pra chegar tem que sair. Saíram 2 atacantes e não chegou nenhum, tem um problema aí. E aí o Pedro Daniel, o Everton aqui, acho que estava você, o Bolivar, no dia, na entrevista com ele, ninguém colocou uma faca, nem falou, fala aí que vai trazer. Não, ele falou, para chegar tem que sair. Saíram 2 atacantes e não chegaram nem. Cara, tem que ser cobrado? Tem. Mas, desculpa, CEO não faz milagre. A cobrança que eu faço ao Brax é porque ele gastou dinheiro, entregaram dinheiro para ele. Tá? O Brax gastou muito dinheiro. Só que, dinheiro que foi gasto no Rony,
O Atlético, ele não deu retorno nem financeiro e nem esportivo. Ele vendeu e tomou um prejuízo. Perdeu. de O mais de 1 Atlético milhão. tomou prejuízo. No Júnior Santos, mesma coisa. Mesma coisa. E aí, Acho que ele não cara? estava aqui ainda, mas esse ano mesmo ele fez investimentos importantes. Um investimento importante que Verdade, ele fez. desculpa, o Júnior só Santos pra não ser, é pra ser justo. justo, né? Ele tá, na verdade, ele chegou junto do Júnior Santos ao Isso. Atlético. Sabe o que se completa semana que vem, gente? 1 ano do protesto do Atlético, bolso de fora, e o HG está trazendo novas informações de pendências financeiras. Então, quando eu perguntei pro Rui, será que outros jogadores também não querem sair porque há pendências financeiras? Eu não estou jogando uma pergunta no ar, porque a gente tem os indícios. Porque há 1 ano o Atlético teve esse vexame, né, institucional, expôs o clube, expôs o torcedor, dos jogadores treinarem com o bolso para fora, o Atlético deixou a situação chegar a esse ponto. A gente teve o Hulk dando declarações, falando abertamente que existiam pendências, e agora essa informação do HG do Scarpa. Então não é uma informação no ar, é um questionamento que a gente faz. O Atlético, 1 ano após esse vexame, não reforçou o time a ponto de ter um elenco competitivo e segue com pendências financeiras. Então é normal o torcedor ter uma desconfiança muito grande sobre o momento atual do clube.